E aí, ser autônomo ou empresário? Eu tenho certeza que se você saiu da faculdade recentemente, você deve ter refletido a respeito disso e deve ter ficado algum tempo pensando se valeria a pena mais trabalhar com o seu CPF ou se valeria a pena abrir um CNPJ para você. Então eu vou mostrar para você 5 qualidades de cada um desses tipos empresariais, né? Como assim pode-se dizer que um empreendedor pode utilizar, tá bom? Vamos começar pelo autônomo. O autônomo, ele possui algumas características muito predominantes, né? Ele trabalha com o seu CPF, ele não tem CNPJ e ele não pode registrar funcionário. São 3 grandes características do autônomo, tá? Mas em contrapartida, ele tem uma flexibilidade de horário muito grande. Por quê? O autônomo ele vai prestar o serviço no horário que ele combinar com o contratante dele. Então ele vai ter uma flexibilidade de horário absurda, tá? Menor burocracia. Por quê? Porque o autônomo, para ele se registrar, ele não precisa ir numa junta comercial, ele não precisa de um contador, ele simplesmente vai na prefeitura dele, muitas vezes por meio do próprio site do município, e ele vai conseguir fazer o cadastro dele ali, e nesse momento ele já vai ter todos os requisitos necessários para poder ser um autônomo, né? Menores custos iniciais. Como eu disse, muito provavelmente ele vai pagar uma taxa ali de 60, 100 reais no próprio município dele, vai ser uma taxinha mensal, e apenas isso, ele não tem custo adicional nenhum para gerar CNPJ, com a Receita Federal, nada do tipo. Maior autonomia. Por quê? Ele é totalmente responsável pelas suas atividades. Então não tem nada que o autônomo vá fazer que ele precise de autorização de algum órgão, de alguma coisa. Não. É exclusivamente ele. No máximo, um conselho de ética ali do próprio órgão dele, mas isso daí a gente aprende na faculdade, né? Que o que pode, o que não pode fazer. Mas ele tem autonomia para fazer o que ele quiser, a hora que ele quiser. E a maior flexibilidade para trabalhar em projetos diferentes. Por quê? Porque o autônomo ele vai prestar o serviço na flexibilidade de horário, no momento que ele quiser. Sendo assim, ele não vai ter uma necessidade de estar preso ali numa empresa, né? Ele pode trabalhar como autônomo e prestar serviço para outra empresa ou mesmo ser contratado de outra empresa. Quais são os tributos que o autônomo ele é obrigado a pagar? Inicialmente, vamos falar sobre o imposto de renda, tá? Ele é um dos impostos que gera maior dificuldade nos contribuintes. Por quê? Porque ele tem uma alíquota progressiva e muita gente não sabe como que mexe nesse bendito do Carnê-Leão. Muito simples, você baixa o Carnê-Leão do ano que você está fazendo o pagamento, no caso a gente está em 2023, vai baixar o Carnê-Leão 2023, não sei se ele já está disponível para fazer o download, mas até o final do mês já vai estar disponível. Você faz o download dele e vai lançar toda a renda que você teve. Quando você lança, você vai cair em uma dessas alíquotas, tá? Pode ser 0? Pode. Só que aí você vai ter recebido um valor muito pequeno e às vezes nem vai compensar você estar prestando serviço como autônomo, né? Então a alíquota ela vai de 7,5% até 27,5% e você vai pagar ao longo dos 12 meses. E aí no mês de março do ano subsequente ao do pagamento, você vai fazer a sua declaração de imposto de renda normalmente. Às vezes você só importa os dados e está tudo certo. O INSS, você vai pagar sobre o valor da remuneração que você percebeu, tá? E na maioria das vezes, quando se é autônomo, essa remuneração de 20%, ela já vem embutida na sua RPA. Então vamos supor que você prestou um serviço ali de R$1.000, automaticamente a empresa que fez o contrato seu, ela já vai fazer o pagamento sem os 20% do INSS e sem os 5% do ISS, que é o próximo imposto que a gente vai falar. Ele vai de 2% a 5% e depende muito do município. Se você estiver prestando serviço aqui na cidade de Goiânia, que é de onde eu estou falando, você vai pagar 5% de ISS. E o ICMS? Pode ser que você pague, depende do serviço prestado, tá? É por isso que você tem que olhar. Geralmente é 17%, mas ela também é uma alíquota que pode variar, depende de cada estado, né? E aqui está falando, os impostos variam de acordo com a atividade exercida e o local. Agora vamos ao empresário, né? O empresário é aquele que tem CNPJ, tá? Existe uma diferença entre empresa e o empreendedor. Por quê? Porque se a gente pega o MEI, ele não é uma empresa, né? O empresário que eu estou tratando aqui é sociedade simples ou limitadas e SAs. Se você for abrir uma limitada, uma sociedade simples, ela já vai ser considerada uma empresa. Maior estabilidade. Por quê? Porque você vai ter clientes de verdade, você vai ter uma possibilidade de gerar um fluxo de caixa e fazer um controle maior das suas informações e também um controle maior das receitas que você recebe, porque você vai precisar de um profissional contábil. Obrigatoriamente, ao você ser empresário, você abre um CNPJ e para você fazer a manutenção desse CNPJ é necessário que você tenha um profissional de contabilidade.
Inclusive, se você estiver pensando em abrir uma empresa, você pode vir falar comigo, que eu vou ter o maior prazer em fazer um planejamento e também consultar para ver quais são as melhores situações e tipos empresariais para você. Agora vamos aqui. Possibilidade de ter funcionários. Se você é prestador de serviço e você precisa de uma outra pessoa para prestar o serviço com você e você é autônomo, você tem que contratar o serviço dessa pessoa. Agora, se você é empresário, você pode assinar a carteira de trabalho dele e vai ter um funcionário trabalhando para você. Aí é um funcionário que vai ter subordinação e todos os requisitos necessários de uma relação trabalhista. Maior potencial de crescimento. Por quê? Porque quando você se torna empresário, não tô excluindo aqui o MEI, tá? Porque profissional intelectual não pode ser MEI. Potencial de crescimento, por quê? O profissional que abre uma sociedade simples, por exemplo, do tipo microempresa, ele pode faturar até 360 mil no ano. E tem a empresa de pequeno porte que pode faturar até 4 milhões e 800 mil. Então, é um potencial de crescimento muito maior do que se você for um autônomo. Porque se você fatura, por exemplo, 300 mil como autônomo, você vai pagar taxas absurdas de imposto de renda que não são necessárias e muitas vezes não vale a pena você ser autônomo faturando tudo isso. Maior visibilidade, por quê? Você vai ter uma empresa, né? Então essa empresa não necessariamente vai precisar de você o tempo inteiro ali. Então você tem uma liberdade de colocar outras pessoas para representar o seu negócio e poder expandir ele para todo o Brasil. Possibilidade de ter financiamentos, por quê? O CNPJ ele te gera uma nova gama de possibilidades e de oportunidades dentro do meio financeiro. Porque é muito mais fácil para uma instituição financeira emprestar dinheiro para você que é empresário ou para sua empresa. Por quê? Porque você vai ter bens, você tem serviços, tem aquela questão da continuidade. A empresa não vai sumir da noite para o dia. Ela vai continuar existindo mesmo que você não exista mais. Então, por isso que é muito mais fácil. Só que não é tudo flores. A empresa também tem alguns impostos. Vou tratar aqui do Simples Nacional, que são os impostos que entram quando a gente fala de microempresa e empresa de pequeno porte, que são os dois tipos. O MEI também é integrante do Simples, só que o MEI é uma particularidade a mais, afora, né, disso daqui. Quando a gente fala de Simples Nacional, você vai fazer a emissão por meio da DAS, que é o Documento de Arrecadação do Simples, tá? Nele já vem incluso o Imposto de Renda, o INSS e o ISS, e caso haja algum outro imposto. Então, o máximo da DAS é de 20%. Nisso, você já vai receber o dinheiro líquido na sua conta. Claro que aqui você vai ter o gasto com o contador, mas o gasto com o contador não é necessariamente um gasto, às vezes é um investimento, porque você está pagando uma pessoa que vai fazer o controle das suas receitas, das suas despesas, dos seus custos e da necessidade que você tem para a sua empresa naquele momento. E é importante lembrar que as empresas do Simples também podem pagar ICMS, que é o imposto estadual cobrado. Então o ICMS ele é tanto um ponto quando você é autônomo, tanto quanto você é empresário. Então é importante você ficar atento a isso. Eu espero que tenha ficado claro para você quais são as diferenças entre autônomo e empresário. E se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui no meu comentário ou ir lá no Instagram na minha caixinha de perguntas, que todas as noites eu estou deixando uma caixinha de pergunta lá para você ter uma consultoria gratuita comigo. E se você quiser abrir a sua empresa ou se você tiver dúvidas ainda como ser autônomo, pode vir falar comigo que eu vou ter o maior prazer em ajudar. Muito obrigado e tchau!